E com fome, que hoje não teve café da manhã, né? Eita, semana passada tinha banquete, gente. Falar para você, o crente que não vem comer no dia da Páscoa. A SAF fez ovos mexidos no café da manhã da igreja, meu irmão. Uma bênção. Queridos, hoje nós estamos retornando à nossa EBD, mas não retornando à nossa série de estudos. Temos aí uma continuidade na interrupção. Eu ia fazer uma piada que se você não gostou, você volta contra mim na eleição, mas não vou fazer, porque senão depois eu arrumo problema com o presbitério. Mas se fosse para fazer, eu fazia. Brincadeira, irmãos. Temos algumas questões a tratar. Importante para nós ainda manter suspenso os nossos estudos de teologia bíblica para pensar em algumas necessidades da vida da nossa igreja. Há 2 semanas atrás, nós reunimos o nosso Conselho de Educação Cristã. Agora nós o temos nomeado pelo Conselho, né, um grupo que já trabalhava há algum tempo e agora prontamente nomeado pelo Conselho. Esses irmãos tratam com tudo que tange ao ensino, especialmente da escola dominical. Então, sempre, meu irmão, é responsabilidade docente do pastor pensar sobre o ensino da igreja, mas uma cabeça nunca vai fazer bem o trabalho que tantas outras poderiam fazer. Então, os irmãos nomeados pelo conselho para esse Conselho de Educação Cristã são irmãos que têm estudos na área teológica, são irmãos que têm experiência no ensino da igreja, são professores também no campo secular, né, formados, alguns deles formados em pedagogia, com experiência de ensino, didática, e a gente quer somar todas essas coisas. Ao longo da nossa reunião, a gente estava discutindo sobre as dificuldades das nossas classes, e nós temos diversas dificuldades com o aprendizado dos alunos, com a mudança das classes, um esforço que não é recente da nossa igreja. A primeira reunião que eu participei dessa foi junto com o pastor Itamar no meu primeiro ano de seminário. Em 2018, eu me lembro de participar de uma reunião assim. Esses são esforços contínuos da igreja. E nós temos esse esforço de conseguir encaixar um bom currículo, um bom material, uma divisão de idade nas classes, que a gente consiga atender todas as crianças com espaço físico, com professores. Então, é um trabalho extenso. Ao longo dessa reunião, meu irmão, nós começamos a perceber algumas das nossas deficiências, algumas das nossas necessidades, muitas delas no currículo, muitas delas nos nossos professores, nos nossos treinamentos, nas nossas rotinas de aula, e a gente está trabalhando para pôr todas essas em ordem. Mas, como você deve saber, seus filhos não são crentes por nossa causa. E uma boa parte de todo esse esforço é a vida da igreja. Como a igreja de Cristo ensina suas crianças, como os lares ensinam suas crianças. E eu não quero pensar tão somente como pais ensinam seus filhos, quero pensar sobre como os crentes se portam no ensino daqueles que estão crescendo no seio da igreja, né? Crescendo na comunhão dos crentes. Meu irmão, este é o maior fator de conversão possível. Aqueles que são evangelizados desde a infância, que estão desde sempre na vida da igreja. Então, parte da resolução, né, parte das nossas tratativas dessa reunião, foi uma proposta minha de falar sobre isso à igreja, da gente conversar sobre as necessidades que nós temos, expor as dificuldades aos irmãos e princípios bíblicos que vão nortear o nosso trabalho de educação cristã. E você que não quer ter filhos, depois você passa no meu gabinete para a gente bater um papo sobre isso, porque isso é essencialmente um problema. Você fala, não quero ter filho nunca, vou viajar para a Europa. Vai para a Europa fazer o que lá, meu amigo? Tomar uma bomba na cabeça na Ucrânia lá, credo. Vou para a Europa comer pizza. O reverendo João Petrecelli, a última vez que ele veio, eu falei, reverendo, fala um negócio para nós. E a pizza lá? Ele falou, é muito boa, mas a pizza nossa é gorda de recheio assim, ó. Lá é só uma mussarelinha. Então a gente precisa ajustar as expectativas.
Mas você que talvez não tenha filhos, não esteja casado, meu irmão, eu te desafiaria a pensar na integridade que esse estudo propõe para a vida cristã. Esse estudo propõe a forma íntegra como os crentes devem viver. E eu acho que isso toca a vida de toda a igreja, e não só de pais, crianças e meninos pequenos. Então a gente quer pensar um pouquinho em educação cristã, o papel da igreja e da família. Sobre isso que a gente vai discutir essa manhã, nos estender um pouco mais. E eu queria começar pensando num problema, essencialmente. Está vendo que eu estou falando para você aqui? Esse estudo não é só sobre crianças, esse estudo é sobre a nossa cabeça, meu irmão. Você tem um parafusamento, sabia disso? Sabia que você tem um parafusamento? Às vezes a gente não considera assim, né? E quando você olha, você fala, nossa, você viu aquela família que esquisita? E aquela família está dizendo, nossa, você viu aquela família que esquisita? Todo mundo está com seus problemas aqui. E alguns são mais aceitáveis do que outros. O que é um dos grandes e o que é essencialmente um problema para a vida cristã? Uma mente dividida, meu irmão, um pensamento dualista. Como que a gente começa a identificar um pensamento dualista? Eu dei um nome muito bonito para meu filho, meu irmão, Timóteo. Aí nós fomos comprar uma cortina para o quarto dele. E aí o vendedor, querendo vender, ele falou assim, qual que é o nome da criança? Aí a gente falou, Timóteo. Aí ele começou a cantar uma música do Agnaldo Timóteo. É pecado ouvir Agnaldo Timóteo? A Anne falou que é. A Anne falou, é muito ruim, é pecado. Você está entendendo assim? O crente dá glória a Deus quando ele ouve Projeto Sola ou quando ele ouve Bossa Nova? Quando você vai se sentar para ouvir um bom rock, você vai ouvir Simple Man. Que música que eu gosto, um rockão. Olha para você que música bonita. Está dizendo que eu não sou nada além de um homem simples. Minha mãe me ensinou a ser um homem simples. Que música maravilhosa. Ao mesmo tempo que se você cantar, meu irmão, uma das músicas que eu tenho um ódio, tenho um rancor no meu coração de uma das músicas gospel. Tem uma música que canta assim, ele estava lá no céu, junto com os anjos e poder e glória. E o pai lhe disse assim, filho querido, preciso falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Eu imagino, meu irmão, ouvindo essa música, Jesus saindo, fazendo pirraça, batendo, eu não quero ir lá. Sabe quando a música não transmite o ensino bíblico? Você tem um problema. E o que é o desafio do dualismo? É de o crente ter um só pensamento para todas as coisas. Às vezes a gente quer um comportamento que ele é simplesmente externo. A gente quer um comportamento moral, de o que pode e o que não pode, o que é pecado e o que não é pecado. Você pode ouvir música gospel pecando contra o Senhor, e você pode ouvir música secular para a glória de Deus. Você pode trabalhar um trabalho religioso de forma pecaminosa. Você pode vir para a igreja no domingo de manhã, meu irmão, pensando no conto da carochinha, preocupado se vai ter frango ainda quando você passar lá para comprar para o almoço. E de que vale você estar aqui? Não, estou na igreja. Não, calma lá, querido. Nós estamos pensando sobre integridade. Você está aqui fazendo o quê? Ao passo que você pode amanhã não estar na igreja, estar no teu emprego secular e dar glória a Deus lá. A crise do dualismo é isso, meu irmão. O crente é íntegro em tudo quanto faz. O crente, quando serve a Deus na igreja, em culto público, se assenta pela manhã para estudar a palavra de Deus, ele está fazendo o seu exercício de dar glória a Deus. Faz parte de dar glória a Deus estudar a Bíblia no domingo de manhã. Como faz parte de dar glória a Deus ler um bom livro, e ainda que não seja teológico. E faz parte ouvir boas músicas, dormir tempo suficiente, trabalhar na segunda-feira de manhã, tomar café que seja descafeinado para a glória do Senhor.
Veja como você precisa olhar a extensão de todas as coisas e pensar. Você não foi feito para estar dividido entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Isso aqui é muito católico, esse pensamento, meu irmão. Entre o clero e os leigos, a reforma protestante vai trazer a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todos servem a Deus. No culto público, meu irmão, eu estou contigo. O culto público não é assim, o pastor, o grande sacerdote dirigindo a igreja. Eu sou crente igual você, meu irmão. Deus me colocou numa função, num papel diferente do seu. Nós estamos nivelados. Esse é o sacerdócio universal. Os crentes vivem para a glória de Deus em todo o tempo, em tudo que fazem. Esse é o grande desafio de não ter um pensamento dualista. Por que a gente tem que começar aqui? O Rodrigo vai te explicar daqui a um tempo. Já vai fazer sentido para você. O Rodrigo, pela graça de Deus, nós podemos contar com o Rodrigo para essa tarefa. O Rodrigo é bom com força nisso. O Rodrigo vai destrinchar o pensamento dualista. Mas se você olhar a educação dos seus filhos de uma forma dualista, nós vamos ter um problema. Se você delegar parte à igreja, parte à família, parte à escola, o que é sagrado e o que é secular, nós temos um problema. Se levar teu filho no futebol é secular e se levá-lo ao EBD é sagrado, nós estamos entendendo errado a tarefa cristã. Nós estamos fazendo isso igualzinho ouvir música, ouvir Agnaldo Timóteo. Nós estamos fazendo o mesmo má interpretação. Por isso que eu estou dizendo que pensar sobre uma vida dualista não é só sobre ensino de filhos. Todo crente precisa pôr isso em conta. Você usa redes sociais para a glória de Deus? Quanto tempo você gasta no seu telefone? Dá para dizer que tá para a glória de Deus isso? Você não tem essa de, não, mexer no telefone é outra coisa, pastor. Eu já fiz devocional hoje de manhã. Eu já gastei o tempo de Deus hoje de manhã. Depois que eu gastei o tempo de Deus na devocional, aí eu estou livre para fazer as outras coisas da vida. Meu irmão, ó que eu não costumo citar o Hernandes, eu sou um presbiteriano rebelde, eu não ouço muito o Hernandes não, meu irmão. Não é porque eu não gosto dele, eu só não ouço. Outro dia ele estava falando num podcast, eu citei isso lá em casa ontem conversando. O reverendo Hernandes diz algo muito sábio. Ele diz assim, eu não tenho tempo, ou melhor, ele diz, eu não tenho tempo devocional, eu tenho vida devocional. Ele falou, o importante não é você ter 30 minutos na manhã, o importante é que a sua vida seja devotada ao Senhor. É o cara que te fecha no trânsito, é a carteira que você perdeu na semana, você vai ter que ir lá no Poupa Tempo tirar o documento de novo. Como que estas coisas regem a sua vida para a glória de Deus? Não tem que tirar documento no Poupa Tempo, é secular, e ir na reunião do grupo dos lares, é sagrado. Nossa, pastor, que desgraça. Fui no Poupa Tempo, atrasou, e não fui no grupo dos lares, fiquei na vida secular, não fui na vida religiosa. Meu irmão, você pode ir no grupo dos lares com muita má vontade, participar do grupo dos lares e desperdiçar o resto de todas as noites da sua semana com coisas seculares, porque você já pagou o tempo de Deus. Pensar de um modo dualista é esse o problema. A gente precisa juntar as coisas, precisa enxergar a vida como um todo. É esse o grande desafio do que a gente precisa tratar essa manhã, e nós vamos aplicar isso ao ensino das crianças para resolver algumas das nossas crises. Vamos pensar em educação cristã. Quais são os objetivos da educação cristã? O que é essencialmente educação cristã? Reverendo Alderi Matos é um historiador da IPB, ele não é propriamente da área, mas eu penso que a definição dele é muito boa aqui no primeiro parágrafo. Ele diz assim, educação cristã diz respeito à formação espiritual e à transmissão da fé cristã nos aspectos bíblico, doutrinário e ético. Sob essa ótica são abordados os temas não necessariamente religiosos. Qual é a tarefa da educação cristã? É te ensinar sobre Deus. É te colocar perante o teu Criador, te ensinar a Escritura, a ética, a moralidade bíblica.
E a educação cristã não cessa no final da EBD, porque educação cristã é ler todos os outros assuntos educacionais na ótica da fé, na ótica da religião. A educação cristã propõe que você estude história com o Luiz Fábio, o professor de história lá do colégio, e você vai interpretar a história da humanidade à luz da história redentiva. A ideia de que você vai estudar matemática, e matemática não é um fim em si próprio, matemática é a expressão da glória de Deus na natureza. O mundo é organizado, sistemático e exato, porque Deus é assim. Eu vou ler as ciências à luz da minha cosmovisão cristã. Educação cristã é essencialmente isso. Olha o reverendo Felipe Fontes nos enfiando a faca na costela, quando ele começa a falar sobre a educação cristã ser imanente ou transcendente. Ó, que agora nós subimos o degrauzinho aqui, hein, meu irmão? Já usei uma palavra difícil para falar que minha aula foi boa. O que é uma coisa imanente? É algo que tem a sua finalidade em si. Imanente está dentro de si mesmo. Vamos falar de matemática? O que é matemática? Matemática é imanente, pastor. O fim da matemática está nela mesma. Matemática fala sobre números e calculadora. Este é o fim da matemática. O negócio está ali e se encerra ali. Ele começa e termina nas páginas do caderno. Ponto, isso aqui é matemática. O ensino transcendente está dizendo que, olha, o objeto de estudo ele não está contido em si mesmo. Ele transcende. Ele vai além de si. Vamos olhar a matemática assim? Bem, matemática não é um fim em si mesmo. Matemática está me mostrando a geometria, a exatidão de todas as coisas. Pela matemática eu conheço aquela famosa sequência, a sequência de Fibonacci. Olha que lindo! A sequência de Fibonacci é uma equação matemática que mostra uma mesma imagem geométrica que aparece em várias cenas do mundo criado. A sequência de Fibonacci está no germinar de uma planta, ela está no olho de um furacão, ela está na concha do caracol no mar, e alguém sobre isso vai dizer, olha, isso é o design inteligente, é como a ciência mostra Deus no mundo. Uau! Transcendeu. Matemática saiu de números do caderno para um conhecimento de um padrão matemático no mundo que me mostra a necessidade de um ser inteligente e organizado criar o mundo. Seu filho pode passar de matemática para o conhecimento de Deus. É isso que nos ensina o Salmo 19. O que são as ciências, senão testemunho da perfeição de Deus? Então, eu estou tratando com um ensino que é imanente ou transcendente? Se eu olho e digo, matemática é um fim em si mesmo, isso é problema da professora. A professora ensina matemática, a religião, a igreja ensina. E o que eu estou fazendo? Dualismo. Eu estou separando as coisas. Se eu digo, não, o Luiz Fábio ensina história lá na escola e eu ensino história bíblica aqui. Meu irmão, os impérios que foram destruídos na história secular são impérios dos quais a Bíblia está narrando. Seu filho não vai aprender sobre o panteão dos deuses gregos sem ler Atos 17, Paulo pregando na Grécia, em Atenas. Entende como, se nós dissermos, não, matemática é um fim em si mesmo, geografia é outra coisa, nós perdemos de vista a oportunidade de transcender e mostrar Deus presente em todas as coisas. Educação cristã é isso. Educação cristã é enxergar todas as ciências e tudo o que se pode aprender à luz da palavra de Deus. Está diante de você um homem burro, meu irmão, sou eu. Burro. Eu estava no 3º ano do ensino médio, eu me converti de verdade, de amar Jesus mesmo assim, no 3º ano do ensino médio, 2012. Me converti em 2012, 2013, em novembro de 2012 me converti. Em 2013 era meu último ano escolar.
Estava eu lá no ensino médio da escola, beleza. Eu tinha um professor de geografia, Rodney, ou Rodney, sei lá. Me dava muito bem com ele gostava de moto, eu também gostava. E ele era um camarada, rapaz, ele conversava comigo. Ele falava assim, cara, estuda, cara, faz aqui, você vai aprender tanta coisa boa, se dedica. Ele era professor de geografia. Ele falava, ó, tem muita coisa interessante aqui. Eu falava, professor, eu quero ser pastor, cara. Isso aqui é inútil. Qual a chance de eu usar isso aqui? Isso aqui é desperdício. Ó, minha mente dualista. Isso aqui é desperdício, professor. Eu não preciso disso. Eu não estou te contando uma historinha, não, meu irmão. Estou te falando do que me aconteceu. E aí passaram 2013, 14, 15, 16. Em 17 eu fui para o IBEL. Segunda-feira, apresentação das salas, turmas, recepção. Terça-feira, aula 1. História e Geografia Bíblica. Sabe qual era a minha tarefa? Decorar o mapa de Israel. Que estupidez, meu irmão. Eu sempre quis pedir perdão para aquele professor, nunca tive a oportunidade. Está vendo como é que um pensamento dualista quebra a gente? Então, educação cristã, meu irmão, é como você precisa pensar a educação dos seus filhos. É como a tarefa da vida cristã, e não só de educar filhos, a tarefa da sua vida é ver o teu trabalho como parte da obra de Deus no mundo, é ver Deus agindo e fazendo em todas as coisas. Então, é impossível haver um dualismo aqui, meu irmão. É impossível. O negócio tem que ser integral. Cristo vai mexer e tratar em todas as coisas na vida do crente. E aí aqui o Filipe Fontes enfia a faca na gente, porque ele diz, educação por natureza é um empreendimento religioso. Você educa de acordo com o que você adora, escreve o livro do Filipe Fontes. Como é que você vai ler o mundo sem a ótica da vida cristã? Quem está ensinando tem uma perspectiva, viu, meu irmão? Ninguém ensina a partir do nada. De que ponto de vista os seus filhos aprendem o mundo? De que ponto de vista você estuda o mundo? Você enxerga as coisas? Tudo é religioso, meu irmão. Estudar, aprender, maturar é um empreendimento religioso. Esse é o nosso problema, essa é a nossa crise com a educação cristã. Eu queria que você lesse comigo um trecho do Richard Baxter. Ele é um dos últimos puritanos nos Estados Unidos. Ele escreve no século XVI, se não me engano. Ele produz muitos tratados teológicos para pastores, e esse livro é um recorte de um livro que ele escreve aos ministros, se chama Pastor Aprovado o livro. Eu recomendaria que todo aquele que quer a vocação um dia comece por esse livro. O Baxter enfia a faca, torce, tira, enfia de novo e torce. Então é dolorido. E olha como, numa altura do livro, ele passa a nos narrar um texto. Olha o Baxter dizendo, meu irmão, criam um mundo de ilusão religiosa enquanto permanecem alheios a Deus, o qual é o ser primeiro, necessário, independente e tudo em todos. Nada poderá ser conhecido se Deus não for conhecido primeiro. Nenhum estudo será bem feito se Deus não for estudado. Conheceremos pouco sobre a criatura até que conheçamos como ela se relaciona com o Criador. Letras e sílabas avulsas nada mais são do que falta de senso. É necessário conhecer o alfa e o ômega, o princípio e o fim, para que alguma coisa seja realmente conhecida. Toda criatura, tal como se encontra em pecado, é apenas sílaba quebrada, não tem significado à parte de Deus. Separada de Deus, a pessoa experimenta a existência numa esfera de morte. Quando em nossa imaginação separamos a pessoa de Deus, reduzimos-las a nada. Uma coisa é conhecer as criaturas como a cultura secular a percebe, e outra bem diferente é conhecê-las sob os olhos de Cristo.
Só um cristão poderá ler uma linha de um tratado de física e entendê-la corretamente. Falhou ali na digitação, perdão, queridos. A criação sobre o estado da criação, sob o olho crítico da palavra de Deus, poderá ser elevado e excelente, mas aos olhos da filosofia e ciência humana, apenas nos dará a conhecer uma parte decaída, pequena, fragmentada e reversa. É essa a perspectiva do Baxter. É isso que eu estou tentando explicar nas minhas falhas palavras. Só um cristão pode entender um tratado de física corretamente, porque Deus ordenou essas coisas. Só um cristão pode entender as coisas criadas corretamente, porque ele entende o Criador. E isso é educação cristã. E isso é enxergar o mundo numa perspectiva, numa ótica que contempla Deus como o ser de todas as coisas. Muito bem, a forma como seus filhos são ensinados, eles são ensinados numa perspectiva de que eles são crianças pecadoras que precisam ser redimidas pelo Evangelho de Cristo e carecem da glória de Deus. É assim que as professoras vão olhar para eles amanhã de manhã? Não. Qual é a perspectiva que eles são criados? Eles são tábulas em branco. Eles são seres sendo construídos. Eles precisam de agentes facilitadores que os empurrem, que os impulsionem no seu próprio potencial. É essa a filosofia pedagógica. É esse o construtivismo que rege os nossos colégios. Você sabe o potencial do seu filho. Deus não dá asas à cobra, mas alguns querem dar. Se você empurra seus filhos no potencial inato deles, onde você acha que eles vão parar? Se você para de os corrigir e se você passa a simplesmente impulsionar quem eles são. Esse é o problema, meu irmão. Se essa é a perspectiva que um cristão deve olhar o mundo, não é a perspectiva que as coisas são trabalhadas normalmente. Não é a perspectiva do colégio. Não é, meu irmão, essencialmente a perspectiva psicológica. O que é para o cristão a primeira barreira com a psicologia? É branda e tranquila, meu irmão. A ciência da psicologia estuda o homem como um ser evoluído. O ponto de partida não é o Criador e a sua criação. O ponto de partida é uma teoria evolucionista de um ser inteligente que agora precisa lidar com as suas emoções. Entende a dificuldade que eu estou te expondo? Não estou dizendo para você que psicologia é do capeta. Eu estou dizendo para você que o ponto de partida da psicologia não é ler o homem à luz do Criador. É ler o homem à parte do Criador. O seu psicólogo provavelmente não vai dizer para você que o teu problema é pecado. A tua professora provavelmente não vai dizer para o teu filho que o TDAH dele é rebeldia. Eu tenho TDAH, irmãos? Certeza. Posso sentar com a psicóloga aqui, ela vai me dar um diagnóstico. Pode ser que em determinados momentos haja uma patologia, uma doença? É claro que pode, meu irmão. É claro que pode. Agora, eu deveria tratar tudo como uma doença patológica? Não. Eu tenho o pecado. Eu tenho a influência do pecado sobre o homem. E você precisa considerar isso na sua cosmovisão. Por que eu não vou no psicólogo procurar remédio para TDAH? O Carlos poderia me dar uma boa recomendação. Tenho certeza que se ele fizer um teste vai sair. Porque eu eu sei a minha parcela de sem-vergonhice. Eu sei minha parcela de safadeza. Eu sei onde o meu pecado, estou falando da minha pessoa, eu sei onde o meu pecado me conduz para fora do rigor e da obediência do que eu deveria fazer. Então, julgue por si. Eu estou te expondo a cosmovisão cristã e você precisa aplicá-la na sua vida. Essa é a crise do cristão, ler todas as coisas sob a ótica de Criador e criatura.
Ai, pastor, mas eu gosto da psicologia. Então, lave-a. Redima a psicologia. Vai lá estudar aconselhamento bíblico redentivo. Os irmãos aí, Valdeci, parece que é meu camarada, né? Eu e o Valdeci aqui, né? Reverendo Valdeci, reverendo Jonatas Abdias são exponentes hoje no Andrew Jumper, produzindo aconselhamento redentivo, encontrando boas ferramentas da psicologia que ajudam. Meu irmão, o mundo é do Senhor. E quando alguém produz uma ciência, em última instância, está tentando ler o Criador. Algo do Criador sempre vai estar em qualquer lugar, em qualquer fonte de estudo humana, ainda que as interpretações nunca sejam perfeitas, se não tiverem essa ótica. Então, meu irmão, qual é a tarefa da igreja nisso? O que a igreja precisa labutar contigo nisso? Qual é o que você tem que fazer aqui na EBD de manhã? Queria ler um texto contigo, Deuteronômio capítulo 6, versos 1 e 2, e depois nós vamos ler a continuação de Deuteronômio. Se você quiser deixar aberto aí na sua Bíblia, depois nós continuamos a leitura de Deuteronômio 6. Talvez esse seja o texto mais clássico para educação cristã. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 e 2. Vou pedir para o seminarista ler aqui para nós. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Bem, o texto está vindo em seguida ao livro da aliança, a distribuição das leis de Deus. Agora o Senhor está recomendando a Moisés a tarefa. Os juízos, os mandamentos, os estatutos do Senhor precisam ser ensinados para que você os cumpra na terra que está para possuir. O primeiro e essencial trabalho da igreja, meu irmão, é ensinar a palavra. Eu trouxe junto a referência de Mateus 28, porque é a grande comissão. A ordem do Senhor Jesus na grande comissão é: vocês vão e vocês vão ensinar. Vocês vão ajudar outros a guardar as coisas que eu vos tenho dito. Isto é, ide e pregai, fazendo discípulos, fazendo seguidores, os ajudando a entender as coisas que eu vos tenho dito. O trabalho inicial e essencial da igreja é ensinar a palavra. A igreja, meu irmão, vai te dar ferramentas. A igreja vai te ajudar para que seus filhos entendam as histórias bíblicas. Que os professores, meu irmão, façam malabarismos para ensiná-los a história bíblica. Como que você imagina assim? Você já viu uma tartaruga na igreja? Você já viu uma tartaruga na igreja? Eu vi. Tinha uma tartaruga na primeira igreja. As crianças precisavam aprender sobre a redenção de Cristo. Cristo nos resgatou da morte e do pecado. William e a Aline, um belo dia com a família, estavam lá dirigindo o carro, andando atrás do caminhão de lixo, não foi, William? E viram dentro do caminhão de lixo algo mexendo, não foi isso? Conta a história para nós. Espera aí, que senão não vai ter emoção. Sábado 28/4. Brincadeira. Não, a gente estava andando atrás do caminhão de lixo, né? Estávamos cantando, porque ele estava bem devagarzinho, né? Aí, daqui a pouco, o lixeiro pulou, e aí, eu, curioso que sou, vi que ele ficou assustado. Eu parei o carro, lógico, para ver o que ele estava vendo. Era uma tartaruga bem grande, que alguém colocou dentro de uma caixa, talvez para ser jogada no lixo. E ela estava viva. E aí a gente adotou a tartaruga. A gente tentou até entregar, mas ninguém aceita, né? Porque não sabe de onde veio. E aí ficou com a gente. Mas alguém que tentou jogar no lixo. Tá. O que isso tem a ver com Deuteronômio? Na tarefa de explicar para as crianças que nós estávamos condenados à morte e fomos resgatados por Cristo, a tartaruga veio na igreja.
Ela foi na sala das crianças. As crianças ouviram a história da tartaruga. Para entender de uma forma lúdica os mandamentos e os decretos do Senhor. Nós vamos te ajudar nisso, meu irmão. Isso aqui é tarefa nossa. Todo esse esforço de educação cristã, de ajuntar conselho de educação cristã, de ajuntar material, de fazer chamada, de pintar cartolina, isso não é por si, meu irmão. A gente não quer assim, que as crianças ganhem coordenação motora cortando com a tesourinha. A gente quer que eles aprendam os decretos do Senhor. As crianças nunca vão estar sendo cuidadas para não atrapalhar os adultos. Isso é dualismo. Eles são parte do povo de Deus. Eles estão sendo tratados e ensinados a cumprirem todos os mandamentos do Senhor. Qual é o objetivo deste ensino da igreja? Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos e os mandamentos que te ordeno. O objetivo é fazer com que a gente saiba a Bíblia e seja crente obediente? Não, isso é moralismo. Moralismo é, faça tudo certo. Fazer cumprir os mandamentos sem temor do Senhor é dualidade. Não, já cumpri aqui minha tarefa cristã, que já fiz devocional, já fui na igreja domingo de manhã, não preciso domingo de noite. Já fiz a minha tarefa. Meu irmão, o ensino é para que haja temor ao Senhor. E temendo a Deus, aquele povo vai então cumprir os mandamentos do Senhor, andar nos decretos do Senhor. É este o trabalho da igreja. É isso que Moisés estava essencialmente fazendo sobre o povo de Israel. É isso a tarefa de replicar e ensinar aquelas coisas para que o povo tema ao Senhor. Meu irmão, que terrível coisa é nós sermos condenados ao inferno conhecendo a Bíblia. É nós sabermos os textos sagrados, não pô-los em prática e nós apanharmos do pecado por toda a resistência. O mesmo Baxter que falou essas coisas bonitas aqui, no mesmo livro ele diz assim: será que nós seríamos como pessoas que cozinham para o rei, como os cozinheiros de um grande imperador que cozinham as comidas mais finas e servem aos outros as comidas mais finas e nós nem lambêssemos os dedos para provar o sabor? Será que nós viveríamos diante da Escritura e de coisas tão maravilhosas e isso não traria temor no nosso coração? É isso que essencialmente nós precisamos. Temor no coração e então cumprir os mandamentos do Senhor. É essa a tarefa da igreja. Deixa eu te mostrar um pouquinho de história. Deixa eu te contar um pouco de como a igreja veio fazendo isso ao longo dos tempos. Esse é um resumo muito resumido e muito falho, meu irmão. Eu sou ruim de história. Esse é o esforço do pastor brigando com o professor do ensino médio. Tá bom? Eu gosto mais da teologia do que da história. Olha aqui um pouco de contexto. A história, a herança judaica e o Novo Testamento são um pouco expressos para nós já no texto. O próprio texto de Deuteronômio 6 vai nos falar do inculcar a palavra. A participação da ceia do Senhor envolve o filho caçula perguntar ao pai: por que nós estamos comendo essa refeição? Existe ali este ensino à luz do Criador. Essa herança judaica traz o ensino das crianças como parte do povo de Deus. Eles estão lá na leitura da lei, eles estão lá durante a sinagoga, eles estão lá na celebração das festas solenes. E eu dei uma aula sobre isso há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, sobre o berçário do Espírito Santo, né? Sobre como as crianças participam do culto público. No Novo Testamento, a perspectiva é a de Mateus capítulo 28, é ensinar. O Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Então, a ordem de ensinar a palavra vai se estender às crianças. Olha como que nos primeiros séculos isso começa a se formar, né? Num contexto greco-romano, você tem a ideia de paideia, né? Daí vai vir o contexto, os primeiros pedagogos. A ideia de ensino deveria ser um ensino moral, filosófico, um ensino
prático, transformador do ser. O que os cristãos vão fazer com esse ensino? Vão fazer a mesma coisa. Nutrição, disciplina, caráter e ensino vão ser aplicados a Cristo. Os crentes estão trabalhando em educação cristã desde o princípio. Olha, na igreja antiga, nos primeiros séculos, nós temos as primeiras escolas de catequese. Nossa, meu irmão, lendo essa parte da história, eu descobri que haviam 3 classes para os catecúmenos, aqueles que queriam ser batizados. A primeira era uma classe geral, onde todos que queriam. A segunda era chamada da classe dos de joelhos. Eram aqueles que eram os que perseveravam, os que não desistiram à primeira vista. A terceira classe era chamada de os escolhidos. É a turma que perseverou até o final e finalmente seria batizado. Você tem a necessidade de ensinar a palavra. E aqui o ensino começa a ficar sistemático na vida da igreja. Nós temos aqui já classes de estudos, né? uma organização maior. No período medieval, surgem as escolas catedrais, né? Você tem os primeiros modelos semelhantes a uma sala de aula como nós temos hoje. Quem está fazendo isso são sempre os cristãos. E na necessidade de catequizar e ensinar, algumas escolas são fundadas e essas escolas vão se tornar universidades. Fruto do trabalho cristão são as universidades de Paris, de Oxford e Bolonha. Isso aqui é motivação da educação cristã. Precisa se ensinar sobre o mundo, a perspectiva de Deus. A criação dessas escolas vai ser o fundamento das universidades. E aí, quando você fala, nossa, fiz uma pós-graduação em Oxford. Meu Deus do céu, vamos abrir uma nova igreja com o seu dízimo, que você deve ser uma pessoa muito bem-sucedida. Sabe aquele negócio assim, gritante? Meu irmão, a base disso é a educação cristã. Veja como na Renascença e na Reforma Protestante, aí a gente já tem as escolas públicas e particulares se distanciando um pouco mais do Evangelho por causa do próprio contexto do renascentismo. É a própria filosofia que vai começar a separar Deus da ciência e do desenvolvimento humano. Mas aqui, meu amigo, você tem a Reforma Protestante. O princípio da Reforma Protestante é sola escritura. Como é que você vai ler e interpretar sem educação? A Reforma Protestante foi pioneira na educação. Olha aqui, em 1559, João Calvino vai fundar a Academia de Genebra. É o que é hoje a Universidade de Genebra. É os crentes que estão fazendo. Os crentes fazendo. Olha, a pós-reforma, João Comênios, ele é o pai da educação moderna, talvez já não da pós-moderna que nós estamos aqui, como nós vamos chegar ali e citar Piaget, alguns outros que já são mais despontantes, né, no nosso contexto próximo, mas pensa como é ter o bispo dos Morávios, os crentes que estão registrados na história da igreja reformada como os grandes missionários da igreja. O bispo deles é o idealizador da educação, como a ideia de moldar e nutrir a alma humana. Aí você tem os calvinistas ingleses, os famosos puritanos. Existe agora a Nova Inglaterra, né? um novo lugar sendo desbravado. Os americanos vão povoar a costa americana, eles vão se instalar ao longo ali de Nova York, de toda a região, e esses calvinistas que vêm dos países europeus, essencialmente os ingleses, é que vão construir o puritanismo americano. Alguns deles desembarcaram no Brasil. Eu sempre falo isso com um rancor. Deus tem que tratar meu coração. Alguns deles desembarcaram no Brasil. Foram expulsos pelos padres jesuítas que estavam colonizando o país. Coisa terrível, né? É a contra-reforma que chegava no Brasil e resistia contra todo o movimento reformado, todo o movimento protestante. Então, você tem aqui João Comênios como parte de todo esse fundamento dos
puritanos que vão ter o princípio da igreja no lar, o sacerdócio de casa, o culto doméstico. E como então nós conseguiríamos ter líderes, advogados, médicos? Como que o estudo transcenderia o contexto doméstico onde o caráter dessas crianças era formado? Aqui então nós precisamos de preparação para o governo civil e profissional por meio de colégios. Olha, meu irmão, a famosa Harvard, Yale, os puritanos as fundaram. Por que a gente está dissociado? Por que a gente está separando as coisas? Afinal, meu irmão, para desfechar isso aqui, com a independência americana, os Estados Unidos têm a sua independência decretada, as escolas já não recebem apoio e financiamento do governo. Por outro lado, nós temos as fábricas inglesas funcionando a pleno vapor na era industrial. Nós temos dois países com uma grande necessidade agora. Como ensinar? Os americanos perderam o patrocínio, os ingleses estão sofrendo com o ritmo acelerado da era industrial. Então você tem a figura aqui do Robert Hicks, em Gloucester, sei lá, fala aí você que é do inglês aí, por favor. Você que é um lord. O que ele fazia? Alfabetizava e evangelizava as crianças pobres. As crianças trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado. Domingo era o dia de folga. As crianças não tinham oportunidade de escola e de alfabetização. Então, precisava-se de uma escola que atendesse apenas no domingo. Essa é a escola dominical. Aqui surge a escola dominical. A escola que lhes ensinava sobre gramática, sobre aritmética, sobre a educação clássica como um todo, e era permeada de ensino bíblico e ensino teológico, cultos, cânticos, hinos, e assim essas crianças eram evangelizadas. É assim que a escola dominical surge. Por mais de 100 anos ela foi a agente dominante na educação fora do lar. O único instrumento que você tinha para essas crianças pobres fora do lar era a escola dominical promovida pelos crentes. Crentes e educação estão de mão dada, meu irmão. Não dá para dissociar isso. Tá bom, e aí o século XX vai nos trazer a educação secular agora, desligada mesmo da vida religiosa. Você passa a ter homens como Erik Erikson no desenvolvimento psicossocial e o famoso Jean Piaget no desenvolvimento cognitivo. E aí você vai ouvir sobre eles e não sobre o bispo dos Morávios como pais da pedagogia moderna. Esses são os despontantes agora que vão ter uma filosofia já pós-moderna, centrada no homem, desconsiderando a pessoa de Deus, e sobre isso se pauta a nossa pedagogia moderna. A educação cristã e evangélica vai ficar então apenas com os colégios cristãos. Começa a criar um gueto. Os crentes vão ficando acuados, postos de lado, os crentes vão ficar nos seus círculos, e a educação como um todo, ela agora é completamente desligada de um ensino religioso. É aqui que você tem essa separação que não há antes na história. Por fim, meu irmão, no Brasil, nós fomos educados essencialmente pelos católicos romanos, os padres jesuítas, os famosos colégios de freira. Alguém já tomou uma palmada num colégio de freira? Tomou mesmo, rapaz. Ainda bem que eu não falei que isso é coisa de velho. Tomou, rapaz. Olha pra você ver, ainda tem um ou outro ainda enfrentando, né? O Fabrício passou por isso. Então a gente tem a colonização brasileira, né? Ou a invasão, depende do teu ângulo de visão aí sobre os eventos da história. E, essencialmente, os padres jesuítas é que vão fundar hospitais, escolas, pondo os puritanos para correr, né? Dizendo, meu Deus, Harvard podia ser a USP. Imagina que delícia. Meu irmão, nós estamos falando absurdo, né? É uma cosmovisão do povo que trabalha que vai construir a nação. É nesse contexto que a gente está vivendo. E aí o Brasil, educado pelos católicos, vai ter um impacto com os missionários
protestantes, né? Então a escola vai ficar sempre sob as mãos dos católicos, a pedagogia depois vai assumir as rédeas, os crentes sempre muito distantes no Brasil. Então a nossa frente de embate é a escola bíblica dominical. A primeira que aconteceu no Brasil, na casa de Robert Sarah Calley, em Petrópolis, em 19 de agosto de 1855. Os presbiterianos vão fazer a sua primeira em 68, né, por direção aí de Ashbel Green Simonton. É aqui que nós estamos, meu irmão, na tarefa da igreja. Uma aplicação por aqui é pensar sobre como a gente devia se envolver mais com isso. Por que a gente entregou algo tão precioso nas mãos dos outros, meu irmão? Por que os crentes foram tão dualistas e disseram, escola não é trabalho nosso, escola não é problema nosso? Levanta a mão quem quer abrir uma escola comigo. Nós deveríamos pensar nisso, meu irmão. Nós deveríamos pensar nisso. A Gisele aqui, ó. Então, tem uma comigo. Meu irmão, muitas igrejas presbiterianas hoje estão engajadas em... O Satanás está boicotando aqui que eu estou falando coisa séria, hein? Meu irmão, eu tive a bênção de ir a Cabo Frio. Já foi em Cabo Frio? Praia, não sei o quê, mas vai culto lá em Cabo Frio. Domingo é dia do Senhor. Aí nós fomos na igreja lá, de segunda a sexta, é escola. O templo está no segundo andar, parecido com o hotel aqui. A igreja de segunda a sexta é escola. Qualidade Mackenzie de ensino. Mas, meu irmão, não basta ter uma qualidade Mackenzie de ensino. Tem que ter uma cosmovisão de educação cristã. O professor vai ensinar partindo do princípio que Deus é criador de todas as coisas? É isso que muda. Então, é desde já a reflexão para nós de onde a gente está nessa história toda. Qual a parte dos crentes em tudo isso? Por que nós fomos tão dualistas e delegamos toda essa tarefa dizendo isso não é problema meu, se em toda parte da história da igreja bíblica, né, se é que eu posso dizer assim, a igreja esteve diretamente envolvida com a educação. Pastor, mas tem o Mackenzie. Vai lá dia de semana, vai lá. A cara daqueles meninos fumam maconha na porta da escola. Vai lá, meu irmão. Pergunta para quem estuda. Vai lá ver como o Mackenzie transformou o seu contexto. Não tanto, né? O Mackenzie dualista, meu irmão. Não por intenção da instituição. A instituição transmite seus esforços. Mas hoje, se o Mackenzie coloca uma cláusula dizendo professores do Mackenzie serão a partir de agora todos crentes. O que você acha que acontece com o Mackenzie? Na hora. O seminário JMC, nosso seminário, meu irmão, a gente apanha feito cachorro nesse seminário. A gente é moído lá. O curso teológico do Mackenzie é muito bom, mas a gente estuda muito mais grego e hebraico do que os alunos de teologia do Mackenzie. E se eu for preso é cela comum, não tem formação superior, não. Precisa fazer uma pós-graduação, não dá para fazer. Não é reconhecido pelo MEC. Entendeu? E o seminário, o nosso antigo diretor, reverendo Ageu, dizia, nós é que não reconhecemos o MEC. Nós é que não reconhecemos ele. Porque o seminário é muito mais exigente do que a faculdade própria presbiteriana, mas a faculdade precisa se sujeitar às leis seculares e com isso ela perde a sua força de educação cristã. O MEC hoje, as professoras podem te dizer sobre quanta liberdade elas têm para ensinar tendo Deus como ponto de partida. Nenhuma. Elas têm que ensinar que você é um ser evoluído e você pode ser homem, mulher, binário, não binário, cachorro, papagaio ou helicóptero de combate. Você que escolhe o que você quer ser. Eis a nossa crise. Vai ver que as coisas estão ruins por causa da nossa omissão, hein, meu irmão? Como que você vai viver nesse mundo? Vamos pensar um pouquinho na nossa função familiar. A igreja vai ensinar. O trabalho da igreja é expor a Escritura, ensinar os decretos de Deus, conduzir ao temor do Senhor e aguardar os mandamentos de Deus. Esse é o grande objetivo da igreja. Vamos então dar um passo adentro de Deuteronômio 6 e pensar um pouco mais sobre
a família nesse contexto? Como que você se torna parte disso? Deuteronômio 6, verso 3 em diante. Vou pedir para o Leandro ler novamente, porque hoje eu estou bairrista. Só quem fez JMC que pode ler hoje. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meu querido, aqui você tem a oportunidade de fazer educação cristã independente do que os seus filhos ouvem na escola. É aqui que a gente vira o jogo. O que nós vamos fazer como crentes? Uma revolução no Mackenzie? Vamos expulsar todos os alunos que não são crentes? Qual a condição de fazer isso? Quanto tempo a gente demoraria para construir uma escola, formar uma escola, ser reconhecido pelo MEC, ter condições de ter um ensino confessional, pegar os primeiros alunos, criá-los até o ensino médio e formar uma nova sociedade? Aí o Mateus do Adriano aqui, já foi para o saco, Mateus já. Mateus já virou não binário. Deus o livre. Mateus está aqui em Deuteronômio 6, meu irmão. Mas se a gente for esperar todo o modelo perfeito acontecer, não vai. Talvez a tua escola seja embargada, né? Ó, quem estava aqui ontem lá no Congresso, lá enlouquecendo, lá nos bancos do Congresso. Se a nova proposta de lei do CONAI for aprovada, não tem mais, meu irmão, colégio adventista em Guarulhos. Pelo menos não confessionalmente. Então, as coisas vão se apertando cada vez mais para os crentes. Vai vivendo dualista, vai dizendo que isso não é problema seu. Ai, meu Deus, eu vou mudar para a roça com o Timóteo. Vou comprar uma palmatória. Eu vou ensinar ele lá com vara de marmelo. Por que aqui a gente vira o jogo, meu irmão? Porque o texto está pondo os filhos nas mãos de seus pais. A igreja não vai mudar seus filhos. Trazê-los no domingo não vai mudar eles. Muito menos a escola tem o poder de mudar seus filhos. Essas influências externas vão agir sobre eles, vão influenciá-los, mas a tarefa de discipular seus filhos, ninguém pode tirar, pelo menos não ainda. Aí eu fujo mesmo. Imagina, vai tomar meu filho, vai nada. Olha como agora a palavra se volta não mais para Moisés, não mais para o ensino geral, mas o texto no verso 3 começa a dizer: ouve, pois, ó Israel. Deus está falando com o povo agora. Ouça e atente-se para cumprir, para que tudo bem te suceda e você vá muito bem para onde Deus há de te levar. O contexto de Canaã não é muito fácil a princípio, meu irmão. Lidar com os povos estranhos, guerrear contra eles, expulsar os seus deuses. A fidelidade ao Senhor é o que faria o povo conquistar a terra. E a essa altura, falando sobre juízes e reis nas últimas semanas, você já percebeu que a infidelidade do povo, não ouvir estas instruções, fez eles penarem como penaram. Rapidinho, Natália, deixa eu só completar aqui, aí eu já te dou a palavra. Olha como agora o verso 4 vai dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual o ponto de partida da instrução? Eu tenho já pleno conhecimento e temor do Senhor. As leis do Senhor já estão arraigadas no meu coração. Então lembre-se, todo o ensino parte
de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja que Deus está escrito normal na tua Bíblia aqui. É a palavra genérica para Deus. Este nosso Deus, ele é Yahvé. Ele é o único Yahvé, Senhor em caixa alta. Dizendo, olha, o nosso Deus não é como os outros deuses que se chamam por aí. Deuses há muitos. Yahvé é o nosso, ele é o único Yahvé. É o Deus da aliança. Sendo assim, verso 5, amarás, pois, o Senhor. Como que você vai transformar o teu lar, meu irmão? Você precisa amar o Senhor. Se você não amar o Senhor, seus filhos não vão amar o Senhor. Se você não tiver o teu relacionamento íntimo e sólido com Deus, os teus filhos não vão ter. Porque precisa primeiro essa instrução me mudar, essa instrução precisa primeiro me tratar, para que depois eu possa inculcá-la aos meus filhos. Eles vão ser do jeitinho que você é. Eu sei, porque eu peco igual meu pai. E pobre do Timóteo, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e a descrição é, de todo o teu coração. Lembra que coração não é a bolinha vermelha do Dia dos Namorados. Coração é todo o teu intelecto, os teus pensamentos, as tuas vontades. Coração é o íntimo do teu ser. Você amará a Deus de todo o íntimo do teu ser. Você amará o Senhor de toda a tua alma e de toda a tua força. Fazendo isso, amando a Deus nesta profundidade, verso 6, estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Do que você vai ensinar seus filhos? Do que você vai falar a outros, e não necessariamente ensinar os seus de casa somente, você vai falar daquilo que está no teu coração. O Senhor Jesus nos dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você precisa amar o Senhor, meu irmão. Você precisa encher o teu coração da palavra. Aí então, amando o Senhor, sabendo que Ele não é um Deus como qualquer outro, eu sirvo Yahvé, eu amo Yahvé de todo o meu coração, eu guardo os seus mandamentos e os seus estatutos, verso 7, agora sim, tu as inculcarás a seus filhos. Você racha a cabeça deles com a madeira e põe lá dentro. Eles são difíceis, eu sei. Eu fiz estágio, meu irmão. A Ana, prima da Sara, morou com a gente, eu fiz estágio. Você ensina, e fala, o que você aprendeu? Ela falou, que Jesus é Deus? Dói mais quando vem como pergunta, não vem? Que tem que obedecer o Pai? É doloroso. Inculcar, meu irmão, está falando de um ato esforçado, repetitivo, contínuo. Não é simplesmente fale aos seus ouvidos, é inculque nas suas cabeças. Coloca dentro da caixinha. Martela este pensamento na cabeça deles até que aquilo desça ao coração deles. E Jean Piaget discorda da gente fortemente, meu irmão. E uma pedagogia moderna no seu estudo e na sua ciência, eu exponho para você, eu estou te dizendo que a repetição e a decoração não são um modelo bom. A pedagogia nos diz isso. A repetição, o decorar não é a melhor forma de aprender. Mas a Escritura está dizendo, inculque, que eles saibam, que eles possam proferir, repetir os decretos do Senhor. Diz o Salmo 119, que eles guardem os mandamentos do Senhor no seu coração. Esse é o grande desafio. E então, falarás desses mandamentos. Ai, pastor, muito falar. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Aí você fica falando e vai ficar com raiva. Bem, Deuteronômio 6 está dizendo, assentado, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Se você não estiver fazendo nenhuma dessas coisas, você tem o direito de não falar, tá bom? Então, se você está sentado agora, fale. Se você ficar em pé, fale. Se você está em casa, fale. Se você está deitado, fale. Se você está sentado, fale. Se você está dormindo, não, aí você fica quieto. Não quero nenhum sonâmbulo, não. Olha como o Deuteronômio está expondo um modelo pelo qual Israel foi preservado no ensino da palavra de Deus até a vinda de Cristo. Quando nos ensina Jean Piaget?
Quanto tempo nós temos de história desde Jean Piaget? Eu parto daqui. Tá, pastor, não, mas a pedagogia moderna constrói sobre o passado. Beleza, nós crescemos no assunto. Tá bom, tudo bem. Esquece pedagogia lá na pedagogia. Sou dualista agora também. A palavra manda, meu irmão. A palavra de Deus está te dizendo como você deve ensinar os decretos do Senhor aos seus filhos. Você os atará como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Os mandamentos de Deus estão atados nas suas mãos. Tudo quanto você faz nos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor estão atados na tua fronte. Tudo quanto você pensa segundo os mandamentos do Senhor. O que você deveria ensinar seus filhos? Que em todo o tempo, em toda a circunstância, eles deveriam agir e pensar conforme os mandamentos do Senhor. Eles precisam agir conforme os mandamentos do Senhor. Quando é o tempo que dá para dizer? Não, agora ele está na escola. Quando você tem folga, meu irmão? Ai, pastor, mas ninguém me avisou antes de ter filho. Dá bem, né? Senão você não ia ter. Essa é a tarefa, meu irmão. Esse é o desafio de discipular nossos filhos. Vai lá, Nathalie. O que você pontuou era o que realmente eu ia falar, né, em relação ao encucar, a toda hora você está falando, e não só o falar, o meditar na palavra, mas diante das suas ações, ou algumas atitudes que eles têm que não correspondem, que nem a geração de agora é muito do, e sobre o meu sentimento? Mas eu não quero fazer porque eu não quero fazer, e você precisa entender isso, e é uma coisa que eu escuto recorrentemente, e sempre quando entra nessa pauta eu falo assim, Cristo, antes de morrer na cruz, ele falou, Pai, se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Ele não quis aguentar esse fardo, e ele levou e cumpriu a obrigação que Deus ordenou. Então, como sua mãe, eu sou a autoridade da sua vida, você vai fazer porque eu estou ordenando, não é o que você quer, é tua obrigação. Então, é um trabalho, assim, cessantemente, constantemente, até o que você falou, colocar no coração e entender que é muito mais do que para mim, mas é sobre a glória de Deus sendo refletida nas atitudes dele. Exatamente. Meu irmão, nós poderíamos falar muito sobre as formas de fazer isso, né? Eu queria que você pensasse no que você tem que fazer. E a partir daqui você pode tomar muitos caminhos diferentes para isso. Eu queria que você entendesse como Deuteronômio 6 está nos dando uma tarefa. Como que escola dominical, tartarugas e cartolinas tem um objetivo específico. Como que todo o trabalho de material de educação cristã, de revistinha, de vir na igreja num domingo cedo pela manhã, o desejo do coração é que eles temam a Deus. E a igreja nunca vai fazer isso sozinha. E a escola vai tomar todo o tempo deles na semana ensinando eles a ler o mundo sem considerar Deus. Eles não consideram Deus nas coisas. Eles não aprendem que Deus faz parte da geografia. Eles vão errar na estupidez do teu pastor quando jovem. E você tem o privilégio de poupá-lo disso e de ensinar a ele que Yahvé é um só, que o Deus da aliança é tudo em todos, e que em tudo que nós fazemos e pensamos, a lei do Senhor está presente. E você é pai dele. Você é mãe. Ele mora na sua casa. Ele come na sua mesa. 16 pedaços de pizza o Andrei come. Na sua mesa. Os seus filhos vão estar lá no teu carro quando você estiver andando atrás do caminhão do lixo lá para pegar a tartaruga. Todo mundo vai ficar olhando o lixo agora para procurar uma tartaruga. Seus filhos estão lá. E para eles é difícil pegar 1 hora de aula, um versículo decorado do domingo e aplicar isso à vida toda deles. Eles não conseguem fazer isso. Qual é o teu trabalho? Pega o que a igreja está te ajudando, pega esse ensino, mastiga ele, esfrega na cara dele.
Fala, repete isso ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. A tua tarefa, meu irmão, passa a ser, olha, de aplicação da palavra. O currículo, ele é oculto. O ensino da palavra de Deus, ele não acontece geralmente na carteira da EBD. Ele acontece no menino, na pirraça do menino que ele vai fazer. Eu não quero. Ensine para ele, quando ele está pirraçando eu não quero, sobre a submissão de Cristo no Calvário. É o momento de ensinar. Quando tiver uma pessoa pobre e miserável batendo a tua janela pedindo dinheiro, é a hora de você ensinar para eles. Sabe aquele negócio assim, quando a garrafa favorita dele quebrou, é o momento de ensinar para ele. Que às vezes a casquinha de sorvete cai no chão mesmo. E às vezes a mamãe não tem dinheiro para comprar outro não. E a vida é assim. É o Tiago da Vanessa aqui, ó. Ganhe dele no videogame. Ganhe dele no videogame e explique para ele sobre como perder. Isso é inculcar a palavra, meu irmão. É esse o desafio constante de a todo tempo não viver repetindo versículos bíblicos somente, mas mostrar como fazer. Filho, você sabe que não pode brigar. A Bíblia manda ter paz com todos. Você mostra para ele como ter paz com todos. Filho, a Bíblia manda a gente perdoar. Quando você briga com a sua esposa na frente do seu filho, você chama os seus filhos para conversar depois que vocês se reconciliam e expõe para eles oportunidade de ensinar, meu irmão. Os seus filhos vão estar frustrados na escola, eles vão ter as crises deles, eles vão ser maltratados pelas pessoas, eles vão ser elogiados pelas pessoas. E você precisa ensinar eles a receber elogios como um cristão. Provérbios diz que como o crisol prova a prata e o ouro, o elogio prova o coração do jovem. Você precisa ensinar ele. Você está vendo? E o seu pastor não vai estar lá. A professora da EBD não vai estar lá. O professor do seu filho não vai estar lá. O professor do colégio, o professor de filosofia dele, não vai ensinar bem ele lidar com as questões de onde eu vim, para onde eu vou. Não vai ensinar para ele a razão da vida, a razão da existência. Você que tem essa tarefa. Você tem, meu irmão, um privilégio de formar um crente em Cristo, inculcando a palavra na cabeça dele. Use, faça. A igreja quer dar ferramentas, a gente quer tentar entender qual a melhor forma de te ajudar no processo de educar as crianças que estão no corpo de Cristo. Mas esse discipulado, só você. Porque no final ele fala assim, a minha mãe deixa. No final ele fala assim, minha mãe deixa. Ué, mas meu pai também faz. Eu não falo? Eu sei porque eu falava. Eu falava isso muitas vezes. E como que é dura a vida cristã? Está entendendo por que se você não amar o Senhor, se antes deles o seu coração não estiver em Deus, você não vai conseguir pôr o deles no Senhor? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não existe. Impossível. Olha algumas citações disso, né? O Felipe Fontes, que está nos dizendo isso aqui. Ele diz assim, existe uma relação necessária entre aquilo que ensinamos e quem nós somos, também entre quem somos e a quem adoramos. Esse é o livro do Felipe Fontes que se chama Você é aqui, ou melhor, você ensina de acordo com o que adora. O G.K. Bill escreve um livro que se chama Você é o que você adora, e o Felipe Fontes adotou o tema, ele fala sobre isso na introdução do livro. Se você adora a Deus, seus filhos vão adorar a Deus. Se você ama o Senhor, você vai ensiná-los a amar o Senhor. Mas se você ama outra coisa, você pode falar o que você quiser, que eles vão amar igual você. Eles vão amar igual você. A prova disso é que está cheio de corintiano nessa igreja. Eu gosto porque meu pai gosta. Eu faço porque meu pai faz. Esse é o maior exemplo deles. E eles vão amar o que você ama. Eles vão adorar o que você adora. O teu coração tem que estar no Senhor. Senão, meu irmão, não tem esperança não. E nós vamos ouvir depois, quando esses meninos crescer, onde foi que eu errei. Nós vamos ouvir. E a Escritura, clara aos nossos ouvidos, nos fala sobre onde nós precisamos zelar
Felipe Fontes expõe isso aqui, olha como é que ele fala. Nossos projetos, interesses, motivações, conceitos e modelos se definem em última instância por aquilo que amamos e com o qual nos comprometemos, seja Deus e a Bíblia ou outra coisa que colocamos em lugar de Deus. Por isso, Deuteronômio 6 ensina que você educa de acordo com aquilo que você adora. Esse é que é o problema, meu irmão. Se a gente trabalha demais e fala que a igreja é importante, mas não vai na igreja para trabalhar, eles não estão aprendendo que a igreja é importante. Se a gente falta o domingo da EBD arbitrariamente para cochilar um pouquinho mais, eles estão aprendendo que não tem problema. Você está ensinando isso com o que você faz, com o que você ama. A qualidade da tua adoração a Deus é a qualidade do ensino aos seus filhos. Eu sei, eu também estou desesperado. Eu também fico com medo. Mas, meu irmão, é a graça do Senhor que vai conduzir as coisas. Nossa esperança maior é que eles são filhos da aliança e que Cristo é suficiente. Nós não cremos que a boa educação cristã vai salvá-los. Veja os filhos do profeta Samuel. Veja os filhos de Eli, o sacerdote. Estavam no seio do povo de Deus e se perderam. Mas nós cremos, meu irmão, que Deus instituiu você como instrumento para a salvação de seus filhos. Deus te deu a oportunidade de moldá-los e criá-los dessa forma. E você sabe o que é uma coisa? A gente foi naquele congresso lá da cultura cristã e voltamos para casa magoada no passado, eu e a Sara. Falando, a gente não teve, a gente não aprendeu, nossos pais ensinaram. Magoados. E pensando, tá bom, e a gente pode fazer agora. E a graça de Cristo foi suficiente na nossa vida sem essas coisas, porque a salvação é do Senhor, meu irmão. Quem convence o coração é o Espírito Santo. A salvação é de Deus. Mas quanto você não pode fazer? Se teu filho tem 12, 13, 15, 25 anos, quanto você pode fazer, meu irmão? Passe a fazer. E veja, querido, que isso aqui não é só sobre filhos. Como é que as pessoas percebem a tua vida cristã? Como é que você vai ensinar outros a amar a Deus se você não ama? Como é que você quer que... Sabe aquele negócio, eu quero que a minha esposa se converta, mas eu não vivo como um convertido. Isso é da vida cristã, meu irmão. E os filhos são só um pouco mais gritantes na nossa necessidade hoje. Afinal, meu querido, algumas questões são importantes. Nessa nossa reunião do Conselho de Educação Cristã, nós fizemos um diagnóstico. Numa determinada altura, nós percebemos que a nossa luta para separar as classes de EBD, ajustar o material, é uma luta justa e tem que continuar a ser travada. Mas a gente precisa de companhia. É um negócio difícil e impossível de fazer sozinho. O que eu queria fazer ao final dessa aula? Expor para você algumas das dificuldades, para que você zele pelo seu lar. Nós temos tempo e disposição para conversar particularmente com os pais, de uma ou outra situação mais difícil, atípica, tratar e resolver, mas este é um ensino e uma postura da Igreja de Cristo. Eu queria, afinal, meu irmão, expor algumas dificuldades que nós temos enfrentado. Nós queríamos fazer uma reunião de pais e professores. E sabe quando nunca aparece uma ocasião? E aí a proposta foi, então vamos levar para a EBD. As crianças estão na EBD, os pais estão na EBD, então vamos falar sobre isso na Escola Bíblica Dominical. E a gente tem a oportunidade de pensar. Por que colocar isso bem aqui ao final da aula? Porque de tudo que a gente discutiu, agora a gente consegue tirar melhores conclusões. Olha, meu irmão, alguns dos nossos desafios. Primeiro deles, conhecimento bíblico produz arrogância e não humildade. Meu irmão, isso é uma crise. Isso é uma crise quando os filhos da igreja, quando as crianças da igreja, os nossos jovens, eles entendem e conhecem a palavra.
E isso enche o coração deles em uma posição de: Senhor, obrigado porque não sou como os outros que não sabem o versículo decorado. Esse é o nosso grande problema. Grande problema. Isso gera no coração deles uma sensação de: tia, eu já sei a história de Jonas. Eu já aprendi a história de Jonas. Por que você vai falar de novo disso? É óbvio que eu já sei do que você está falando. Eu domino esta arte. Essas são crises, meu irmão. Porque o nosso desafio é esmagá-los. O nosso desafio é ensiná-los a humildade de Cristo. É ensiná-los que, por mais que eles já conheçam uma ou outra história, eles estão muito longe de ter domínio da palavra de Deus. E eles precisam ter o ouvido atento para conhecer os decretos, temer o Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor. Essa é uma dificuldade. Olha uma segunda: a insubmissão e o desrespeito aos professores. Meu irmão, isso é uma dificuldade tanto no que é óbvio. Os nossos professores não estão choramingando, dizendo: o menino não quer sentar, só quer beber água. A gente sabe que isso é a vida comum, meu irmão. A gente sabe que isso é parte da vida. Mas, às vezes, isso transcende. Às vezes, isso vai na exposição de um coração que não sabe ou não quer, porque eles são pecadores, essa é a nossa cosmovisão, eles não querem se submeter às autoridades. E eles preferem desafiar as autoridades. Eles preferem encontrar alguém que esteja tão insatisfeito com o professor mandão quanto eu, para que a gente faça aqui a nossa vida. Vamos fazer nós as nossas coisas. Deixa ele. O professor chato fica mandando a gente fazer as coisas. Então, olha como é que essas questões estão expondo, às vezes, que eles guardaram os mandamentos. Os mandamentos estão aqui, eles decoraram o versículo. Mas não é só guardar o mandamento, é temer ao Senhor e amá-lo de todo o coração. Olha a dificuldade do tratar com os professores, meu irmão, em falar mal dos professores. Nossa, a tia fulana é muito chata. Meu irmão, parece às vezes assim, parece o papo do cafezinho do escritório e a turma reclamando do chefe. Deixa eu te falar um negócio. Se você reclamar do seu chefe em casa, seu filho vai reclamar das autoridades, vai aprender a maldizê-las. Você vê como é que essas são as nossas dificuldades atuais. E o professor, às vezes, vai perder as rédeas da sala de aula, porque as crianças precisam ser inculcadas a todo tempo, agindo em submissão às autoridades, pensando em submissão às autoridades. Poxa vida, essa professora é chata pra caramba, eu vou falar pro meu pai que não dá mais para ficar nessa sala, que eu não estou aprendendo nada. Mas eu vou pensando nisso. Vou falar dessa forma. É o inculcar, de ensiná-los a falar de forma que edifica, de falar respeitosamente. Olha, meu irmão, a dificuldade do interesse superficial nas aulas e a falta de temor pela palavra de Deus. Eu sei que é difícil prestar atenção. Eu sei que é difícil, às vezes é cansativo e tudo isso é plena verdade. Mas o quanto você considera respeitosa a leitura da palavra de Deus é quanto eles vão respeitar. A forma como a Bíblia é lida na sua casa é a forma como a Bíblia é lida na igreja. A forma como você presta atenção aos sermões e aulas é a forma como eles vão prestar atenção nos sermões e aulas. Então, são questões para sondar, né, as motivações do coração deles. Algumas questões mais práticas, né? Sono. Você quer ver que isso aqui é um problema, meu irmão? Porque tá tudo bem, meu irmão, às vezes dá febre. Eu estou aprendendo, o Timóteo vacinou sexta-feira, resmungou o dia inteiro, febril. Eu nem imagino o que você passa, meu irmão. Eu sei que o menino vomita de madrugada, surge lençol, tá tudo bem. Mas e quando a casa é livre e eu tenho sábado, o dia da folga, e dia da folga é dia do faça o que quiser sem limites, e aí eu corro o risco do meu filho no sábado
não considerar o dia do Senhor no domingo. Então, no domingo é dia do Senhor, nós vamos para a igreja. Mas sábado o menino dormiu 4:30 da manhã. Ele não vai guardar o dia do Senhor. Ele não vai aprender na igreja. Entende como a disposição não é, não obedece por obedecer, não obedece com temor no coração. Como eu vou prestar bem atenção na minha aula de EBD? Como que meu filho tem que estar preparado para a aula da escola dominical no domingo de manhã? Mas pastor, ele estuda à tarde, ele acorda às 10 a semana inteira. Apresenta a janela aberta para ele. Despertador, copo d'água, arranca a coberta dele. Eu sei quanto eu dei trabalho para minha mãe. Minha mãe arrancava a minha coberta, minha mãe puxava a coberta, eu dormia com frio mesmo. Virava para o lado e dormia. É difícil, meu irmão. Julgue lá no teu coração. Veja, olha, o material, as tarefas e a frequência. Parece muito reunião de pais e professores agora, né? Pais, tem que trazer o material. Eu quero falar disso da aula que nós tivemos essa manhã, meu irmão. Com que frequência os teus filhos deveriam se encontrar com o povo de Deus para estudar a palavra? É disso que nós estamos falando. Nós não estamos pensando no, já fui 2 domingos esse mês, pode faltar o 3º. Será que o teu filho não precisaria dedicar a lei do Senhor frontal aos olhos e atada à sua mão direita naquele dia? Será que ele não deveria aprender desde sempre sobre a lei do Senhor e a considerá-la? O material, meu irmão, o material e as tarefas, a nossa preocupação é o comprometimento. É o comprometimento. Quanto você vai ensiná-los a serem zelosos com as coisas de Deus? Sabe por quê? A forma como eles aprenderem a cuidar das coisas de Deus agora, trazendo seu livrinho, seu caderninho, decorando o versículo, é a forma como eles vão ser diáconos nessa igreja. É a forma como eles vão atender o rebanho de Deus como presbíteros e pastores. É a forma como eles vão ser zelosos, piedosos, ao subir para ensaiar com o conjunto, ao preparar um café da manhã de Páscoa. Eles serão lá o que nós ensinamos eles a serem aqui. Então, minha questão contigo, meu irmão, não é que nós vamos te dar uma bronca porque seu filho teve 40% de presença. A nossa questão e a nossa preocupação é essencialmente o coração. Por fim, correção e limites. Aquele que ama, corrige, diz a Escritura. Ame seu filho. Ame muito seu filho. Ame muito seu filho. Não o deixe viver na estultícia do próprio coração. A vara afasta a estultícia do coração da criança. Meu irmão, o discipline, o ensine, demonstre amor verdadeiro a ele, não deixando que ele ande nos seus próprios pecados. Seria Deus mais amoroso conosco se ele deixasse a gente fazer o que quer? Deus prova o seu amor nos corrigindo. É assim que nós sabemos que somos verdadeiros filhos de Deus. Meu irmão, resoluções da EBD para você e algumas questões que nós estamos mudando na nossa escola dominical. A gente está procurando encaixar essa turma toda aqui, bem encaixado na EBD. Nós temos uma reunião por fazer com os professores e muitos esforços vêm adiante da parte da igreja. Nós temos tratado com o preparo de aulas e queremos maturar com isso. Queremos ajudar os professores a preparar melhor as suas aulas e sempre terem o objetivo da lição bem claro. O ensino que deve ser inculcado tem que sempre ficar claro para as crianças. Nós estamos nos esforçando por isso. O treinamento continuado é a nossa resolução. Por isso que eu falo, irmãos, o Rodrigo é bom com força. É bom que ele não está aqui hoje, eu posso elogiar ele não vai ficar soberbo. O Rodrigo preparou já desde ano passado e apresentou ao conselho uma proposta de treinamento para conselho de educação cristã e professores. E a proposta do Rodrigo é fantástica. Nós queremos convidar outras igrejas para participar disso. E nós temos esse curso para os professores que estão trabalhando e todos aqueles que querem ser professores no futuro, passem por esse curso. Vai ser uma exigência nossa fazê-lo. Todos os domingos às 7:30 da manhã. Não, meu irmão, uma vez, dá nem para falar que uma vez por mês. Se não me engano, as aulas ficaram por bimestre ou por trimestre, um encontro no sábado à tarde.
Nós queremos trazer bons palestrantes, bons professores de fora para ensinar também, fazer as nossas oficinas, discutir com os professores as idades e como trabalhar com elas. A gente tem quebrado a cabeça para melhorar os nossos professores, preparar novos professores e a gente conseguir crescer junto nisso. Nosso material, meu irmão, isso aqui é um baita de um esforço. Eu vou falar por mim, eu nunca participei de uma igreja que fizesse seu próprio material. E nós tivemos 2 classes fazendo isso. A classe do breve catecismo, por 3 anos, catalogou e registrou a sua aula por aula, para que a gente tivesse agora um guia para ensinar o breve catecismo para as crianças. Nunca guardo, Isaac, Daniel, e do baby catecismo. Classe Isaac. A classe Isaac, nós estamos produzindo um material do zero, meu irmão. Não tem o que a gente queria no mercado, não tem editora para comprar. E os nossos irmãos Rodrigo, Aline, Dani e Sara se ajuntaram para compor as aulas, formatar, fazer revistinha, fazer caderninho, fazer atividade trimestralmente, montar a revista e pôr na mão das crianças. Porque a gente quer que eles aprendam rigorosamente, assim, ó, meu irmão, não é nem rigorosamente assim, ó, a gente quer que eles aprendam puramente a palavra de Deus. E se não tem um material que vai ensinar com pureza, tá bom, senhor, paga o preço aí. Eu falei para elas, não faz, vocês vão enlouquecer, elas são teimosas. Pela graça de Deus, meu irmão. Pela graça de Deus. Então, nós temos pensado nesses esforços. A nossa estrutura de organização ficou assim depois dessa última reunião. O pastor sempre é responsável pela docência. Não tem como, meu irmão. É responsabilidade do pastor, ensino da igreja. Não é negociável essa parte. Então, eu preciso estar sempre ligado à docência da igreja. Abaixo do pastor, ou junto, o pastor vai presidir, dirigir o Conselho de Educação Cristã. Então, esses irmãos vão trabalhar, montando o currículo, já estão trabalhando há muito tempo, montando o currículo, avaliando as classes, o desempenho dos alunos, os problemas e facilidades dos professores, os materiais que precisam ser mudados no meio do caminho. Toda essa turma está trabalhando com isso. Nós temos professores que mudam de cidade, que adoecem, as mães que engravidam e não podem mais dar aula. Então, a gente está trabalhando sempre nesses esforços, inclusive no curso, o Conselho de Educação Cristã vai estar dirigindo em todo o tempo. Abaixo da superintendência, a secretaria está no lugar errado aqui, mas nós temos a superintendência da EBD, os nossos irmãos presbítero Jorge Clemente e Luiz Fábio, presidente e vice-presidente, coordenam esse funcionamento. A presença dos professores na aula, se eles estão, se eles não estão, se vai faltar professor, se tem missionário vindo para pregar, que horário começa, que horário termina, a direção, estão organizando tudo isso. A secretaria são as nossas irmãs que estão lá, fazendo as chamadas, anotando os alunos, vendo se há visitantes, quem precisa de assessoria, de ajuda. Junto da secretaria agora, nós temos um novo cargo. Meu irmão, alguém foi promovido. Nós temos agora uma coordenadoria. Que chique. Nós temos uma coordenadora, irmãos, porque nós temos uma necessidade. Nós escolhemos a Daniela, esposa do seminarista Rodrigo, para trabalhar como coordenadora. Qual é o trabalho da Dani? Ela vai acompanhar as professoras. As professoras estão tendo dificuldade com o material, a Dani vai ir lá na sala de aula poder ajudá-las. Tem um aluno que está com dificuldade de acompanhar a classe, ele é muito novo, a Dani vai lá acompanhar a sala. A Dani, de vez em quando, vai participar das aulas das professoras para poder ajudar na dinâmica, na didática da aula. As professoras vão se reportar a Dani, a saída de um professor, a entrada de um novo professor, a Dani vai fazer essa ponte da superintendência, do Conselho de Educação Cristã, para a sala de aula. A Dani vai estar na sala de aula, ajudando as professoras e sem uma sala fixa para ela. Por isso a coordenação, para que ela possa rodar as salas e ajudar as professoras. E aí, ao fim da lista, as maravilhosas, incríveis e heroínas professoras. Estão aí as nossas irmãs já conhecidas de todos que estão domingo após domingo se revezando, trabalhando, se esforçando. E me faltaram aqui as auxiliares ainda, Não as coloquei aqui, mas nós temos irmãs auxiliando, as nossas adolescentes, algumas delas se dispuseram para, uma vez por mês, auxiliar em uma das classes, e a gente quer já começar a fomentar no coração delas o desejo de ensinar. Esse é o nosso esforço, meu irmão.
Essa é a nossa labuta para tentar pôr as coisas em ordem. O que nós precisamos, meu querido? Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda ao longo desse processo. De noite eu vou apresentar um projeto. Eu falaria dele agora, mas o horário já é bem avançado. E de noite nós podemos falar com todos os irmãos que estiverem, inclusive vocês. Você vai vir de noite, cara? Você vai vir? Não vai vir não, de noite? Vai. O pastor chamou na xixa, né? Nós vamos apresentar o projeto do Rodrigo, irmãos. O Rodrigo fez um projeto absurdo, incrível. Isso aqui é o ouro, meu irmão. Isso aqui é... Como é que é o Rodrigo? Não é Felipe Fontes, não é o... Nós batizamos lá? Isso. Eles têm o Felipe Fontes, nós temos o Rodrigo Chafariz. Meu irmão, o Rodrigo fez um projeto inacreditável, que a princípio era o desejo dele e da Dani de discipularem, de ajudarem outros pais de crianças pequenas. Aí o Rodrigo falou, pastor, vê se tá bom o projeto, é uma iniciativa pessoal minha. Eu falei, tá bom, mas não pode ser só não, cara, divide com a gente o ouro aí. E aí o Rodrigo estendeu o currículo, a gente está organizando isso, e eu vou apresentar de noite para os pais que quiserem se engajar nesse... Tá, o que eu faço agora? Qual é o passo a passo? Eu não sei discipular do jeito que eu deveria estar discipulando. O projeto desse curso do Rodrigo é justamente isso, é a gente poder colocar as coisas no seu lugar, o Rodrigo expor para você o dualismo largamente, mostrar os problemas do nosso pensamento, mostrar como alcançar o coração dos nossos filhos. Então, à noite, ao final do culto, nos avisos, com mais tempo, com tranquilidade, eu vou falar sobre isso, e aí a gente vai organizar inscrições para aqueles que querem participar e poder dar um pontapé nisso, para que as nossas crianças amem a Deus. Guarde isso no teu coração, meu irmão. A gente quer que eles temam a Deus. A gente não quer que eles façam tarefa, que eles respeitem a professora, que eles decorem versículo. A gente quer que eles temam a Deus. Que você tema a Deus para que eles temam. Essa é a nossa maior luta. Que Deus nos dê graça em tudo isso. Presbítero Jorge, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos orar, irmão, antes do presbítero Jorge conduzir a apresentação das classes.